Vamos agora iniciar o treinamento no nosso capítulo 5, estrutura de dados homogêneos. Então nós temos a seção 5.1, que nós vamos ver matriz de uma dimensão, ou as matrizes unidimensionais, ou conhecida como vetores. Aprender 5.2, operações com matriz de uma dimensão. Aprender 5.3, exemplos de aplicações. Aprender 5.4, matriz de n dimensões. Aprender 5.5, operações básicas. Aprender 5.6, exemplo de aplicações. E na seção treinar, 5.1, aprendizado teórico, 5.2, aprendizado prático. E na seção treinar 5.3, nós temos exercícios de fixação. Bom, todo o conteúdo desse capítulo está no nosso ambiente virtual de estudos, o AVE. Então vamos a aprender 5.1, matriz de uma dimensão. Bom, quando se fala em matriz, em matemática, nossos alunos já ficam preocupadíssimos, né? Porque como entender esses números dispostos em linhas e colunas e como fazer essas operações, tem todo um questionamento. Como entender as dimensões de uma matriz? Mas o importante é que você tem que iniciar o seu estudo com calma, resolvendo exercícios, tentando associar com o mundo, porque às vezes a pessoa joga games, mas não associa que no games tem matriz, né? A matriz está em todos os lugares, está no nosso olhar, no nosso entendimento, na nossa memória. A matriz está em todos os lugares. Então é importante, né, ter um pouco de paciência para poder compreender um pouco das matrizes, para poder perceber que a natureza ela foi modelada através de matrizes. Então esse tipo de estrutura em particular é também denominado por profissionais da área como matrizes unidimensionais, que é a matriz de uma dimensão, ou os vetores. Então a sua utilização mais comum está vinculada à criação de tabelas, vetor por vetor. Então caracteriza-se por ser definida por uma única variável vinculada e dimensionada a um determinado tamanho. Aqui eu coloquei uma matriz de n dimensões. Mas por que eu coloquei uma matriz de n dimensões? Para mostrar para vocês que esta matriz de n dimensões é formada de matrizes de uma dimensão. Está vendo essa linha aqui, ó, com as componentes A11, 12, 13 e 14? Então a 11 é a posição dessa matriz de n dimensões. Se você tirar aqui o segundo número que representa as colunas, você vai ter... Não, desculpa, se você tirar o primeiro número que representa a linha, primeira linha, você vai ter o número 1, 2, 3 e 4, que são as colunas. Então se eu pegar só esta linha aqui, eu tenho uma matriz unidimensional, um vetor. Ok? Então eu teria um vetor somente de 15, 16, 17 e 18. Se eu pegar a segunda, eu teria esse vetor, senão eu pegaria esse vetor. Posso pegar também colunas, eu posso ter esse vetor aqui, aí eu tiraria o número da linha, teria só 1, 2, 3, que são o número, eu tiraria o número da coluna, teria só os números da linha, 1, 2, 3 linhas. Então esse é um vetor. Então eu tenho um vetor aqui e posso ter vetor também na vertical. Bom, como é que define isso, né? O escopo é nome da variável, 2 pontos, tipo matriz, coluna inicial, coluna final. E o tipo dessa matriz, se é inteiro, string, o que vai ser o tipo dessa matriz. Então como está aqui, ó, var, nome da matriz, é uma matriz de 1 até 10 que contém somente números inteiros. Então eu tenho um vetor aqui de tamanho 10. Então m é o nome da variável que recebe a matriz de 1 a 10, função, o método que gera a matriz, inteiro, tipo de dados dos elementos da matriz. Então aqui são o tamanho da matriz. Então eu posso armazenar 10 componentes, 10 objetos, ou seja, números inteiros dentro dessa matriz. Vamos ao aprender 5.2. Operações com matriz de uma dimensão. Como que eu vou acessar, como que eu vou atribuir valor a cada elemento da matriz? Então vamos pensar assim, uma matriz unidimensional é um vetor. Um vetor, ele representa uma fila indiana, um item atrás do outro.
tá certo? Então na posição 1 eu posso ter uma pessoa, então eu tenho João. Na posição 2 eu posso ter Valdemir. Na posição 3 eu posso ter Eduardo. Na posição 4 eu posso ter Yolanda. Na posição 5 eu posso ter Roberto. E assim sucessivamente. Ok? Então, o que me diz qual é esta posição? Essa posição ela é representada dessa forma aqui. Ó. Você abre colchetes e põe um número, que é a posição do elemento que você vai colocar nessa matriz. Então, na posição 1, eu posso colocar, nesse caso, com a matriz número inteiro, então eu coloco um número inteiro. Posso pôr 3. Na posição 2 da matriz, eu posso colocar o número 1. Na posição 10 da matriz, eu posso colocar o número 200. Então, você percebeu o que está acontecendo? Então, é dessa forma que você atribui um valor para poder preencher uma matriz. Tá? Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Então, a atribuição de uma matriz do tipo valor. Então, você tem o nome da variável e a atribuição ela segue o exemplo das variáveis mesmo. Ó, atribuição e a expressão que você quer atribuir. Então, ó, na posição 1 da matriz, eu estou atribuindo 15. Na posição 2 da matriz, estou atribuindo 150. Na posição 5 da matriz, estou atribuindo o número 10. Na posição 10 da matriz, estou atribuindo o número 35. Bom, eu já atribuí valores à matriz, tá certo? Agora, como que eu vou ler esses dados da matriz? Aí que é interessante. Porque para você ler os dados de uma matriz, tem que usar um recurso que nós aprendemos num capítulo anterior, que são as repetições. Então você pode usar a repetição para poder varrer a sua matriz. Como aqui é unidimensional, então você vai usar apenas uma das repetições. Pode ser qualquer uma delas. Nesse caso aqui a gente vai usar o para faça. Então eu tenho um algoritmo onde eu tenho uma variável matriz, número, var, matriz de 1 até 10 posições, e ela recebe números inteiros. Tem uma variável i inteiro, que vai ser, no nosso caso aqui, nosso contador automático de dentro do para faça. Então, início, fim. Para i de 1 até 10, faça início, e esse é o fim, alinhado com esse início. É que está desalinhado aqui, mas você tem que alinhar. Este início é para esse início. Então, leia matriz números, a posição que o i está representando aqui. Quando ele for 1, eu entro com um número. Quando ele for 2, outro número, até 10. Quando for 10, um outro número. Então, eu já li a minha matriz unidimensional. Então, agora nós vamos ver como escrever, apresentar os números que você leu de uma determinada matriz. Então, perceba que aqui a atribuição ela não está explícita. Você está lendo do teclado e ele está guardando nessa matriz aqui os números que você está inserindo. Então, escreva é o nome da variável e o índice. Então, vamos lá, algoritmo, exemplo, escrita de vetor. Então, você tem matriz números, é um tipo matriz de 1 a 10 de número inteiro. I é inteiro, então início, para i de 1 até 10, você lê os números da sua matriz, como eu acabei de explicar. E para escrever, você novamente faz um laço para faça, de 1 até 10, início, fim, escreva, então ele vai apresentar no display, no monitor para nós, números, matriz, de acordo com a sua posição, de 1 até 10. Quando a posição aqui for 1, números 1 é o número que você inseriu. Quando for 2, 3, 4. Perceba que o contador aqui, ele automaticamente, quando você fala de 1 até 10, ele joga 1 para aí e vai até 10. Então ele joga 1 até 10. E automaticamente o para, implicitamente, ele faz o seu autoincremento. Tá? Isso no algoritmo, tá? Está implícito isso. Então, um exemplo mais interessante é mostrar a seguir onde um vetor de 10 números é lido e guardado no vetor números. Paralelamente, a soma desses números é calculada e mantida na variável soma, que depois ela é escrita. Então, vamos ver um pouquinho mais complexo o nosso algoritmo. Então, matriz números, tipo matriz de 1 a 10, tipo inteiro. I é inteiro. Então, soma é igual a inteiro. Não, soma é inteiro. Ok? Soma é igual a 0, inicializei a soma. Início para i de 1 até 10, faça. Leia os números.
após ler o número, você pega a soma, que está valendo 0, e faz a adição com o primeiro elemento da matriz. Ou seja, depois você vai fazer isso com cada um dos elementos que você for lendo da matriz. Então, se você leu 10, aqui vai na posição 2, então números 2 vai ter 10, aí você soma com esse acumulador de valor. Bom, para escrever os elementos da matriz, para i de 1 até 10, faça, escreva números i. Então aqui está escrevendo os elementos do vetor de 1 até 10. E por fim, escrever soma é igual a soma, que é esse acumulador aqui. Ok? Bom, uma boa prática é, antes de trabalhar com matriz, é necessário estudar os conceitos de conjuntos e matrizes em matemática. Na realidade, você não precisa ser um expert em matrizes, mas é bom você dar uma lida, porque quando você vai trabalhar com informática, você sempre é jogado naquilo que é necessário no momento. E pode ser necessário que você entenda sobre matrizes. Você não vai chegar no seu chefe e falar assim, eu não sei mexer com matriz. Né? Então você vai ter que já ter esse conhecimento prévio. Então um bom exercício de mesa é ótimo para visualizar e abstrair o comportamento das matrizes nos algoritmos acima. O que é um exercício de mesa? É você fazer o que eu fiz aqui, só que você vai fazer no papel. Em vez de você colocar de 1 até 10, põe de 1 até 5, e vai falando, 5 está aqui, agora somando com mais esse e tal. Entra com os números e tal. Então vai fazendo o exercício normalmente que vai dar certinho os valores que você quer. Então utilize números que você já sabe o resultado. Então de 1 a 6, aí só você somar os 6 números, aí você vê que tem que bater o resultado. Ok? Com isso nós terminamos aqui então o nosso aprender 5.2. Aprender 5.3, vamos ver um pouquinho das aplicações sobre matrizes ou vetores. Então as aplicações de vetores e algoritmos são muito extensas, né? Mas normalmente para estudos e entendimentos os vetores são usados em duas tarefas muito importantes. No processamento de dados, no caso pesquisa e classificação. Então a pesquisa consiste na verificação da existência de um determinado elemento dentro de um vetor. Então, por exemplo, você quer verificar se tem um número negativo dentro de um vetor. Então você tem que procurar fazer uma pesquisa dentro desse vetor. A classificação seria você ter um vetor e você precisa arranjar ou colocar em ordem esse vetor. Então vamos imaginar como você entrou com vários números inteiros, você quer colocar eles na ordem crescente. Então você precisa fazer rearranjar as posições de cada um desses elementos. Então um algoritmo muito interessante, que é bem conhecido, ele não é muito eficiente, mas é bem interessante, porque ele faz apenas uma troca, né, da posição inicial com a posição sucessora. Então ele verifica qual que é o maior. Se a primeira for maior que a segunda, na segunda posição, ele troca esses valores. Vai fazendo isso várias vezes até o final, até colocar na ordem. É o Bubble Search. Então, ou conhecido como método da bolha. O método da bolha não é o mais eficiente, como eu disse, mas é um dos mais populares devido à sua simplicidade. Então, qual que é a filosofia desse método? Ele consiste em varrer o vetor comparando os elementos vizinhos entre si, ou seja, o primeiro comparado com o próximo. Caso estejam fora de ordem, os mesmos trocam de posição entre si. Procede-se assim até o final do vetor. Então, na primeira varredura, verifica-se que o último elemento do vetor já está no seu devido lugar. Então, no caso de ordenação crescente, ele é o maior de todos. A segunda varredura, ele é análogo à primeira, ele segue com o mesmo procedimento até o penúltimo elemento. E aí vai fazendo isso, né, antepenúltimo até o primeiro elemento. Como é que funciona o algoritmo Bubble Search? Você tem um vetor, números declarado, tipo matriz de 1 a 50, de inteiros. É legal você colocar de 1 a 3 aqui, ou de 1 a 5, para você fazer o teste de mesa depois. 3 variáveis, AUX e IJ também tipo inteiro. E aqui você vai ler os elementos do seu vetor.
Bom, você vai pegar o J, vai atribuir o valor 50 para ele, que é o tamanho máximo do nosso vetor, nossa matriz unidimensional. E aí, enquanto o J, que é 50, maior que 1, então quando for 1, né, ele não vai entrar dentro desse laço. Então, enquanto o J 50 for maior que 1, enquanto o J for maior que 1, esse aqui era 50, né, você entra dentro dessa condição e faz um faça I de 1 até J menos 1. Aí faça início. Então aí você faz a troca. Essa aqui é o coração do Bubble Search. O que ele faz aqui? Ele testa primeiro, ó, números I. Então I, ó, 1 é maior que o seu sucessor, I mais 1. Se for maior, tem que trocar de posição. Então na variável aux ela recebe o valor do número maior, pega o número menor, joga na posição do número maior e depois ele pega o aux que foi salvo aqui e joga na posição de J. Entendeu? Então ele trocou, tá vendo? Ele colocou o menor na frente e o sucessor agora é o número maior. E ele faz isso, pega o primeiro número aqui de J, ó, e faz isso aqui para todos o I. Depois terminou isso aqui, terminou o J, ele decrementa o J, terminou o I, ele decrementa o J e faz novamente. Essa é maior que 1 e faz tudo de novo. Então, por isso que ele pega da última posição para o início. Escreve o vetor ordenado para I de 1 a 50, então é só escrever os números I. Vamos ver uma variação desse Bubble Search. Novamente declaração das variáveis, o início para I, então aqui lê o número, até aqui está tudo bem. O diferencial é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui tinha um J? Lembra que aqui tinha um J e J menos 1 atribuído a J? Então agora não, porque eu não sei que eu já sei que o vetor é 50, tem também o máximo de 50. Em vez de eu decrementar o J, eu já coloco 49, que é 1 até 49. E aqui eu pego da posição 2 até a posição 50. Então, e o J aqui é 2. Ó. Então quando aqui for I1, então eu tenho 1 aqui, e aqui eu tenho J. Tá invertido aqui. Não, tá certo, é o J mesmo. O J aqui é... Não, aqui é J e aqui é I. I de 1 até 49 e o J de I mais 1. Então quando ele é 1 e é 1, é isso mesmo. Então I é 1, então eu tenho aqui I mais 1, eu tenho 2. Então o J é de 2 até 50. Entendeu? Então aí ele testa, né? Se a posição 1 ela é maior que a posição J, que é o número 2, então ele tem que trocar. Aí ele troca a posição. E aí a mesma coisa acontece aqui embaixo. Quando você testa aqui, ó, números I maior que número J, você está pegando a ordem crescente dos números. Se quiser fazer o inverso, a ordem decrescente, você é só inverter aqui a comparação. Em vez de ser maior, você pega menor. Então números I menor que números J. Aí ele vai fazer a mesma coisa aqui da troca e vai colocar os números maiores na frente. Então se isso aqui for verdade, estiver na ordem crescente, você troca para deixar na ordem crescente. Ok? Então... próxima aula a gente vai, nós vamos aprender, sessão aprender 5.4, matriz de n dimensões.